Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Que prazer imenso, que privilégio em poder contar com sua presença, com sua participação e para sanar principalmente algumas dúvidas dos internautas relacionado à pensão alimentícia. Qual é a sua dúvida de hoje relacionado à pensão alimentícia? O que deve ser levado em conta e em consideração? E para quem são os destinados a receber a pensão alimentícia? É os filhos menores. E quando ela cessa? Estaremos discorrendo, abordando alguns assuntos pertinentes e interessantes. Se o ex-cônjuge, ou esposa, ou companheiro, ou companheira, também tem direito à pensão? A que aspecto podemos entreter e tecer aqui o domínio do direito? Até onde ele pode ser alcançado? Entretanto, senhores, no artigo 1694 do Código Civil Brasileiro, viver de modo compatível com sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. É o que visa atender o melhor interesse da criança, de forma que a composição da pensão alimentícia não existe um patamar específico determinado. Apenas pode ser fixado em 1% para quem é rico ou para quem ganha muito, para quem é jogador, para quem é cantor, para quem exerce ou é empresário de uma grande, renomada empresa internacional. Muitas vezes 1% ou até menos que isso seria uma grande pensão. Não existe um percentual específico, mas pode ser fixar de acordo aí com o critério do juiz, ele fazer uma analogia do caso concreto, ser fixado em 20%, 30%, 40%, aí depender das circunstâncias. Se houver 1 ou 2 filhos, ou com a primeira ou com a segunda mulher, essas pensões serão compensadas, serão divididas em partes iguais. Entretanto, senhores, à medida que a pensão que a pessoa começou a pagar, mesmo que não tendo a certeza, a clareza que é o seu filho, mas ele é presumido que como se fosse, até prove o contrário com o exame de DNA. Então é presumido, exatamente, senhor. E se eu registrei a criança, tem como tirar? Tem como tirar, fazer a retirada, ou que você registrou essa criança em seu nome. É possível. Entretanto, senhores, quem tem direito à pensão? É a ex-companheira, as crianças e adolescentes. Quando ela cessa a pensão alimentícia, ela cessa quando a criança adquire, ou o jovem, adolescente, a maioridade civil. A maioridade civil no Brasil, 18 anos completo. No ECA, considera-se criança menores de 12 e adolescente dos 12 aos 18 anos. E acontece por falta de pagamento ou prisão? Sim, a prisão civil pode acontecer, uma das hipóteses, também penhora de bem e também o protesto. Pode o nome ser protestado por não pagar.
E se fiquei 10 anos sem pagar a pensão alimentícia, eu terei que pagar tudo isso? Presumido que sim, terá que pagar todos os 10 anos. Entretanto, eu estarei gravando um outro vídeo que vai falar sobre abandono afetivo. É quando aquele pai ou aquela mãe que não dá moral para coisa nenhuma. É a ideia do foda-se, não estou nem aí. Então, existe um outro entendimento doutrinário, que já é jurisprudência dos tribunais, mas existem muitas dissensões, divisões ainda, cercado de controvérsias relacionado ao abandono afetivo. Entretanto, senhores, como fazer o pedido da pensão? Pode procurar aí o advogado ou a defensoria pública. A pensão alimentícia no novo CPC, de acordo com o artigo 1694 ou 1710 do Código Civil, também a Lei 5.478 de 68, o novo CPC 13.105 de 2015, trouxe muitas mudanças. Entretanto, senhor, como é estipulado o valor da pensão alimentícia? Não há, como já dito antes, uma fórmula mágica para a estipulação dessa pensão. Até quando pagar a pensão? Eu já disse que a maioridade civil para pagar acessa aos 18 anos. E se este jovem estiver na faculdade, ele pode ser estendido até os seus 24 anos. Imaginamos que ele vive reprovando, já está nos 30 anos, ainda está cursando o curso de Direito. Aí não dá, meu irmão, fudeu. A falta de independência financeira, por exemplo, se o autor não conseguir pagar o pai da criança, o progenitor daquela prole, pagar a pensão alimentícia, quem deve pagar? Pagará os pais, ou os avós, os tios, é isso, ou até mesmo os próprios irmãos. Não vi caso ainda de primos, mas eu diria aquele que tiver melhor condições financeiras de poder arcar com tais responsabilidades, é possível sim. A revisão, é possível fazer uma revisional da pensão alimentícia? Claro, tanto para mais quanto para menos. Pode haver essa modificação de acordo aí com o patamar financeiro, os recursos humanos, fazer com que a pessoa adquiriu um certo estágio maior material, é possível, o poder aquisitivo aumentou, é possível reformular essa ideia. Entretanto, senhor, qual a diferença entre alimentos provisórios e provisionais? A ideia quase é a mesma, porque um é fixado antes, o outro é fixado depois, então é mais ou menos assim. Entretanto, na guarda compartilhada, tenho que pagar a pensão? Claro. Mesmo na guarda compartilhada, você carregou seus filhos no final de semana, levou para sua casa, levou para a fazenda, levou para a viagem, a pensão ela corre bonitinho do mesmo jeito. Mulher grávida tem direito à pensão? Sim, ela tem direito à pensão também alimentícia, que é o alimentos gravídicos. Quando o salário do alimentante aumenta, é necessário repassar o valor da pensão? Sim, de acordo, vai aumentando aí o salário. É possível aí que esse valor também mude, mas se depende, tudo tem que ser pedido, tudo tem que ser alegado. E quando acontece, o alimentante não consegue mais pagar a pensão. O que acontece, na maioria das vezes, quando não consegue pagar a pensão, vem a prisão civil, vem a penhora, ou até mesmo o protesto, como já disse anterior.
Homens também têm direito à pensão alimentícia paga pela ex-mulher? Claro, se bem provado e comprovado tal situação, o homem também pode receber pensão. Não vejo problema nisso. Eu acho que ninguém tem nenhum nojo contra isso, né? Nenhuma objeção forçada aí. Se o ex-cônjuge casar-se novamente, perde o direito à pensão? A comprovação da união estável, o casamento, faz com que o requerente perca o direito de receber a pensão. No entanto, quem perde o direito é o ex-cônjuge, caso a pensão também seja paga para um filho. O fato de ex-cônjuge casar ou estar em união estável não interfere no direito do filho receber a pensão. Pode casar independente de ficar com medo de perder a pensão. A pensão pode pedir, pode pedir pensão alimentícia após o divórcio? Sim, pode pedir a pensão alimentícia. E se o filho estiver sob guarda de terceiro, quem é responsável pelo pagamento? A necessidade de pagamento de pensão alimentícia para os filhos independe de quem possui a guarda da criança. Entretanto, o objetivo é satisfazer a integralidade dos alimentos da criança. Como fazer o pedido? Através do advogado, defensor público, e as punições enfrentadas são seu nome inscrito junto às instituições financeiras de crédito, como Serasa, SPC, e penhora e a prisão civil até 3 meses em regime fechado. Ah, mas eu fui preso. Como eu vou pagar? Estou preso. Rodou. Fudeu agora. Entretanto, senhor, aqui são alguns esclarecimentos acerca da pensão alimentícia. Pensão alimentícia, tanto para a criança como para os ex. É possível, é admissível, tolerável, que até certo ponto é comprovado, assim, de acordo com uma análise jurídica, o juiz dará o direito de deferimento da sua tutela e da sua pensão alimentícia. Um grande abraço aí para todos vocês. Bem-vindos à minha casa.